Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de estatística do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões envolvendo a parte introdutória de estatística, tá? Relacionando a gráficos, a porcentagens, aos gráficos de setores e assim por diante. Então vamos lá resolver as questões. Primeira questão: o gráfico a comparativa abaixo mostra o crescimento de números de documentos lavrados em cartório que comprovam abusos e crimes virtuais, tais como vazamentos de fotos e vídeos íntimos, perfis falsos, difamação, entre outros. Então, aqui tem um gráfico bem chamativo, né? Como é colocado, ele é apelativo para que o leitor fique curioso e vá atrás de saber o que está sendo informado nesse gráfico. E aí a gente vai analisar o que diz as questões. Com base nos gráficos, analise as afirmações seguintes, classificando-as em verdadeiras ou falsas, justificando as falsas. Então, nós só vamos justificar as falsas, mas eu vou mostrar para vocês as verdadeiras também, ok? Então, a letra A. Vamos lá. Vou colocar aqui assim de lado e a gente vai analisando. Letra A. Letra A diz o quê? Bora ver se é verdadeira ou falsa. Em 2014, São Paulo, então vamos lá no gráfico, São Paulo em 2014, ó, 2014 é o vermelho, São Paulo, tá aqui, ó, São Paulo, registrava mais de um terço do total de ocorrências do país. Então, um terço, ó, olhando para o vermelho do Brasil, né? Então, na letra A, para mim saber se é verdade, basta eu calcular um terço de 33.455. 33.455. Então, multiplica e divide por 3. Isso aqui vai dar igual, eu já fiz essa divisão, dá 11.151,66 aproximadamente. Ok? Então, se você olhar para o São Paulo e para o vermelho, ó, 9.688. Isso aqui é menos que um terço, ó. Que é 11.000 aqui, né? Então, aqui ele diz que registra mais. Então, é falso. Letra A é falso. Letra B. O que diz a letra B? A letra B diz: entre os estados listados, Santa Catarina registrou o maior aumento percentual dos números de documentos lavrados em 2014 na comparação a 2013. Então, falou em aumento percentual com relação ao ano de 2013. Então, vamos lá, ó, 2013 e 2014. Aqui eu vou olhar para cada um, tá? Ó, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a diferença. 2014 menos 2013 para me saber o aumento. Então, vai ficar 9.688 menos 9.134. Como eu já fiz, eu só vou colocar as respostas aqui, tá? Eu estou fazendo o 2014 menos isso, ó, para me saber o aumento, ó, de todos, tá? Eu estou diminuindo esses valores, certo? Então, eu estou fazendo essa diferença aí desses valores. Então, fazendo a diferença, aqui, São Paulo deu 554. Aqui deu 668. 568. Aqui deu 170. E aqui deu 105. Só que ele quer saber o percentual com relação ao ano de 2013. Então, todos eles eu vou dividir pelos anos de 2013. Então, 554 dividido por 9.134 é o São Paulo. 7.620, 2.724, 2.873, 1.522. Você vai fazer essa divisão. Aqui eu já dividi na calculadora, tá? Eu só vou colocar a resposta para a gente ver aí a porcentagem. Então, dividindo aqui, deu 0,0606. Ou seja, transformando em porcentagem, multiplicando por 100, isso aqui teve um aumento de
6%, então 106%. Aqui, ó, é como se fosse 6,06% de aumento. Aqui, ó, deu 0,0876, ou seja, 8,76%. Esse outro, a divisão, deu 0,2085. 20,85%. Essa outra, ó, deu 0,0626 dividindo. Então, aqui eu tenho 6,26%. Essa outra deu 0,0689, ou seja, 6,89%. Isso aqui tudo é aproximado, tá? Então, todos são valores aproximados. Aí diz o quê, ó? Entre os estados listados, Santa Catarina registrou o maior. Então, vamos ver quem foi o maior. Foi o 20%. Então, foi Santa Catarina mesmo, ó. Então, essa daqui, a letra B, ela é verdadeira. Letra C. Letra C pede o aumento percentual ao que se refere o item B para Santa Catarina é maior que 25%? A gente observe, né, que na Santa Catarina a gente encontrou 20,85% de aumento. Então, essa daqui ela é falso, não é maior, ela é menor. Tá? Tá falso porque ela não é maior, ela é menor. Letra D. Considerando o número total de ocorrências na região sul em 2014. Então, vamos sul na região 2014. É correto afirmar que o Paraná concentrava mais que 50% do total? Então, vamos lá. Então, o Paraná sobre o total. O Paraná, em 2014, é 8.000, ó. Vamos olhar o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, porque ele está se referindo à região sul, em 2014. Então, o Paraná é 8.288, dividido pelo total. Quem é o total? É a soma de todos, ó, 8.288 mais 3.292 mais 3.043. Você fazendo isso, você tem o percentual da região Paraná sobre a região Sul. Isso aqui, ó, fazendo a soma e a divisão, dá 0,56, tá? Que é igual a 56% aproximadamente. Ou seja, concentra mais do que 50%? É verdade, né? 56 é mais do que 50%. Ó, tá bem aqui assim. Então, é verdade sim, tá? Letra E, para finalizar a primeira questão. Para o estado de Minas Gerais, é possível dizer que o aumento no número de documentos nos 3 anos considerados é aproximadamente linear? Então, veja quanto é que está aumentando aqui, ó. Se for aproximadamente o mesmo valor, então é aproximadamente linear. A ideia de linearidade é como se eu tivesse gráficos quase do mesmo tamanho, ó. Mas observe que o salto de 1093 para 1522 é muito grande com relação ao de 1522 a 1627. Então, só analisando aqui, a gente já sabe que a letra E é falsa. Por quê? Porque esse valor aqui é muito menor com relação a esse aumento aqui. Esse aumento aqui é muito maior com relação a esse aumento aqui, ó. Aqui aumentou quase 400. E aqui aumentou só 100 aproximadamente, 105, né? Então, é falsa a letra E. Dá para encarar a letra E como falsa só observando. Ok? Então, primeira questão respondida. Vamos para a segunda questão, também análise gráfica. De acordo com os resultados da pesquisa mensal de emprego PME, em setembro de 2015, o número de pessoas potencialmente ativas para exercer alguma atividade de trabalho nas 6 regiões metropolitanas, onde a pesquisa é realizada, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São
Paulo e Porto Alegre, são 6 regiões, foi estimada a 43,9 milhões. Então, quem pode trabalhar é 43,9 milhões. Só que destes, 22,7 milhões de pessoas estão ocupadas, é que estão realmente ocupadas. E aqui a distribuição da população ocupada segundo as categorias, então é com relação aos 22,7, e os trabalhadores domésticos também com relação aos 22,7, né? A gente sempre trabalha com o que está sendo ocupado aqui. Considerando os gráficos anteriormente ou anteriores, determine. Letra A. Vamos lá. Letra A. O número inteiro mais próximo da medida em graus do ângulo do setor correspondente à conta própria. Bem fácil, né? Falei para vocês, comparação. Aqui a circunferência tem 360 graus e 360 graus corresponde a 100%. Se eu quero conta própria está 19,5 graus, ó. Por cento, né? Aqui está dando em porcentagem, desculpa. Então, aqui é 19,5, porcentagem embaixo de porcentagem, grau embaixo de grau. Então, aqui é x, ó. Meio pelos extremos, aí você tem 100x é igual a 360 vezes 19,5. Eu já multipliquei aqui para não perder tempo. Dá 7.020. Então, x é igual a 7.020 dividido por 100. Então, x é igual a 70,2. Só que ele quer um número inteiro mais próximo. Então, o inteiro mais próximo é 70 graus. Então, letra A, 70 graus. Ok? Respondida a letra A. Letra B. O número de trabalhadores do setor privado das 6 regiões metropolitanas onde a pesquisa foi realizada. Número de trabalhadores do setor privado nas 6 regiões onde a pesquisa foi realizada. Então, como é esse aqui o valor que é ocupado, 22,7, então é 58,3% de 22,7. Então, você vai fazer, ó, 58,3% vezes 22,7 milhões. 22,7 milhões, gente, é 22 milhões e 700 mil. Aí você multiplica e divide. Isso aqui eu já calculei, tá? Dá 13 milhões 234 mil e 100. Ou seja, aproximadamente 3,2 milhões. Então, aí está respondida a letra B. Próximo item, letra C. O que diz a letra C? A letra C diz assim, em relação ao total de pessoas ocupadas, o percentual aproximado dos trabalhadores domésticos que trabalham sem carteira assinada. Então, com relação às ocupadas, aqueles que trabalham sem carteira assinada. Então, aqui, ó, vou fazer aqui rapidamente, ó. Trabalhador doméstico, 6,1%. Então, 6,1% de 22,7%. Tá? E aí, eu já vou colocar a resposta aproximadamente. Basta você calcular como eu fiz aqui. Isso aqui, ó, é aproximadamente 1,4 milhões. E com relação aos trabalhos sem carteira assinada, você tem aqui, ó, sem carteira assinada, você tem 57%, ó, sem carteira assinada. Então, você vai tirar 57% de 22,7. Tá? Isso aqui vai dar aproximadamente
57 de 22,7, aproximadamente 13 milhões. Também já fiz o cálculo. Você vai fazer do jeito que eu fiz aqui na letra B. Ok? Aí, para finalizar a letra C, o que é que você vai fazer? Ó, a letra C. Você vai tirar a porcentagem. Você tem o valor da porcentagem, que é 1,4 milhões, sobre 13 milhões. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,1076, que é aproximadamente 10,8%. Ok? Então, o percentual aproximado é 10,8%. Letra D. A letra D diz assim: o número de trabalhadores domésticos nas 6 regiões metropolitanas. Trabalhadores domésticos. Trabalhadores domésticos. A gente já fez, né? Nas 6 regiões metropolitanas. É o 6,1% de 22,7. 6,1 de 22,7 milhões. A gente já calculou que isso aqui é aproximadamente, né? A 1,4 milhões. E letra E. A diferença entre as medidas dos ângulos e setores correspondentes aos trabalhadores domésticos sem e com carteira assinada. Aí você vai olhar relacionada ao grau do 57 e do 43. Então, você vai fazer a comparação do 57 e do 43. Regra de 3, ó. 360 graus corresponde a 100%. Assim como 57% corresponde a X. 360 graus corresponde a 100%, assim como 43% corresponde a Y. Aí você faz o cálculo, meio pelos extremos. Aqui você tem 100x é igual a 57 vezes 360, tá? Já calculei aqui 57 vezes 360 e dividi por 100. Então, já fiz tudo, ó. Eu multipliquei e já dividi logo por 100. Isso aqui vai dar x igual a 205,2 graus. Pessoal, multiplica e depois divide por 100. Multiplica e depois divide por 100. Então, y é igual, aqui fazendo o mesmo, dá 154,8 graus. Também não precisava fazer a regra de 3. Como só tem 2, né? Basta pegar 360